Em janeiro, especialistas do mundo todo chamam a atenção para as questões de necessidades relacionadas à saúde mental e emocional. O Janeiro Branco, como é conhecido, busca conscientizar sobre o assunto e também diminuir o preconceito com os transtornos mentais. E para falar sobre isso, nós convidamos o psicólogo Marco Parmejano. Boa tarde, Marco. Eu já quero pedir para que você comece falando para a gente o que é o Janeiro Branco. Olá, boa tarde. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje. Agradeço muito a oportunidade. Pois é, um tema muito interessante e importante para nós falar sobre o Janeiro Branco. A campanha do Janeiro Branco é uma campanha estilo do Outubro Rosa e da campanha também do Novembro Azul. O objetivo é justamente chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas. A meta da campanha é sempre estimular a compreensão de que, igualmente ao físico, a saúde da mente e das emoções também são importantes. E é interessante lembrar que nós fazemos justamente a campanha no mês de janeiro, porque as pessoas no mês de janeiro costumam estar mais sensíveis às mudanças, né? Geralmente nós terminamos o ano algumas vezes frustrados porque não conseguimos alcançarmos algumas metas, e aí no mês de janeiro nós queremos propor novas mudanças. Então vem justamente em direção a isso, de que cuidado para não colocar as metas muito mais altas do que a gente pode alcançar, para que a gente não fique propício às frustrações depois. Marco, quais as diferenças entre saúde mental e emocional? Muito bem. Na prática, saúde mental e saúde emocional acontecem tudo da mesma forma. É que nós separamos para um fim mais didático, de entendimento. Mas a saúde mental, ela pode ser definida como um equilíbrio entre o indivíduo e o seu ambiente em que ele está inserido, né? Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela propõe uma definição de saúde mental, onde ela considera a saúde mental como um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe as suas próprias habilidades, ele pode lidar com o estresse normal da vida e pode trabalhar de maneira produtiva, sendo capaz até de contribuir para a sua comunidade. Então, percebam que a definição da Organização Mundial da Saúde não coloca a saúde mental como ausência de dificuldades, de problemas ou de alguma doença específica, mas é o como a gente lida com isso que realmente faz a gente ter saúde mental. Já a saúde... Pode completar, desculpa. Já a saúde emocional, ela envolve questões mais relacionadas aos sentimentos das pessoas, né? Então, os sentimentos é aquilo que fica mais fácil para as pessoas verem. É como a gente se comporta, como que as pessoas veem as nossas, vamos dizer assim, emoções, né? E acho que a diferença basicamente seria essa. Mas no fim prático, elas são as mesmas coisas. Sim. Marco, quais os transtornos mentais que se agravaram aí durante esse período de pandemia? É interessante que o cenário da pandemia, se nós formos pensar um pouco em questões de comportamento, o que nós vemos está acontecendo atualmente? Nós temos mais cigarros e bebida alcoólica, mais comida ultraprocessada, mais tempo de televisão e de internet, menos tempo para exercício físico, menos horas de sono, menos alimentação saudável. Então, esses têm sido os comportamentos das pessoas na pandemia, o que nos faz pensar logo que os transtornos mais comuns na pandemia vão ser justamente depressão e ansiedade. Uns estudos da Unicamp, por exemplo, recentes, mostraram que, por exemplo, 34% dos fumantes aumentaram o uso de cigarro, ao mesmo tempo que 17,6% das pessoas aumentaram o consumo de álcool. Das 30% de pessoas que faziam atividades físicas semanais, agora no Brasil são apenas 12,5%. Ou seja, os entrevistados estão dizendo, olha, nós não estamos bem. E Marco, para quem foi diagnosticado durante a pandemia, a abordagem é diferente? Quem foi diagnosticado durante a pandemia provavelmente foi devido, em uma parte dos casos, às mudanças ambientais causadas pelo isolamento. O medo de contrair a doença, o medo de contaminar familiares, o medo de morrer, de perder pessoas queridas. A perda real de amigos e familiares também aconteceram, os distanciamentos das atividades afetivas, enfim, o sono que diminuiu o tempo, a saúde física e mental estão prejudicadas. Então, a gente espera que as pessoas que foram diagnosticadas durante a pandemia, ou seja, a maior parte das pessoas, né, continuem com o tratamento corretamente que tem feito, para que consigam diminuir os sintomas desses transtornos diagnosticados em virtude da pandemia e, principalmente, eu espero que quando a pandemia acabar, as pessoas possam voltar
a ficar melhores. Tá. E quais os procedimentos que eles devem ser adotados pelas pessoas que iniciaram o tratamento aí durante a pandemia e essas pessoas já se sentem melhores? Quais os perigos de interromper abruptamente o tratamento, a medicação? Como que elas têm que se portar melhorando? Certo. Se a pessoa já começou um tratamento e ela já se sente melhor, é importante que ela continue o acompanhamento com o profissional que atende. Nós sabemos que algumas pessoas tendem a se sentir melhor depois de algumas sessões de psicoterapia ou de algumas semanas usando algum fármaco. No entanto, isso não significa uma melhora do quadro apresentado, e sim uma melhora dos sintomas. Um exemplo disso, para que a gente entenda melhor, é o seguinte: imagina que você está com febre e toma algumas gotas de dipirona e a febre abaixa. Você controlou o sintoma do aumento de temperatura corpórea, mas você não tratou aquilo que fez com que a febre aumentasse. Então, na saúde mental é assim. Imagina, por exemplo, uma pessoa que está passando por uma fase de muita angústia e começa a fazer psicoterapia, ela se sente melhor. Algumas vezes esse sentimento de melhor ele veio porque a pessoa foi ouvida, foi acolhida pelo terapeuta e encontrou um espaço para se abrir. Mas não significa que o que a estava angustiando tenha sido resolvido. Por exemplo, ela pode ter perdido a mãe na pandemia. Então, às vezes, os sintomas são tratados mais rápidos, mas as questões que realmente produziram aqueles sintomas precisam de mais tempo. E só o profissional vai saber a hora de começar o encerramento do tratamento. Tá. Marco, e como que as pessoas que contraíram a Covid, elas podem cuidar da saúde mental durante o isolamento, esse tempo que elas ficam em isolamento? Pois é, essa é uma questão muito importante, né? As pessoas que contraíram a pandemia, né, que tiveram Covid, precisaram se isolar, é preciso que elas mantenham principalmente a rotina. Lembrar que a fase de isolamento não é uma fase de férias, ou seja, a pessoa não pode voltar a um modo de funcionamento de tranquilidade. Ela precisa ter a rotina dela, precisa ter as horas de trabalho, horas de alimentação, né? Horas dedicadas ao lazer. Isso tudo é muito importante porque quando nós fazemos alguma coisa, nós somos naturalmente reforçados por essas coisas. A gente tem o sentimento de autoconfiança, o sentimento de orgulho por si. Então, acho que o principal é manter a rotina, mas busque também atividades de prazer. Isso traz muito bem durante esse momento. Sim, nós estamos vivendo agora um período pós-isolamento e também agora voltando ao isolamento. Como que as empresas podem lidar com a saúde mental dos funcionários durante esse período tão indefinido ainda? Certo. Em relação a essa questão, é uma pergunta muito importante, porque as empresas elas têm muito zelo, né, por parte do âmbito financeiro e administrativo dela. Mas os funcionários também são parte dela, é preciso lembrar disso. E são eles que fazem, muitas vezes, o negócio funcionar de maneira eficaz. Então, acho que é preciso, primeiramente, investir na qualidade de vida do colaborador, investir na satisfação que ele tem com o trabalho, no trabalho que ele exerce, investir nas interfaces do trabalho com a vida pessoal, por exemplo, o tempo que ele tem com a família, a remuneração, os cuidados com a saúde. E acho que a empresa precisa estar aberta a ouvir o seu colaborador e ser sensível de perceber nele as suas dificuldades. A empresa precisa conhecer esse colaborador, estar atenta às questões dele. Acho que essa contribuição é a maior que a empresa pode trazer. Sim. E, Marco, quais são os tabus que eles precisam ainda ser quebrados em relação aos transtornos mentais e se ainda tem muito preconceito? Interessante. Olha, há milênios que as pessoas sofrem por conta dos transtornos mentais, os preconceitos em relação a isso. Eu me lembro que no passado, pessoas com depressão, autismo, esquizofrenia e até outras doenças, elas não eram nada diferente de criminosos da época. E muitas vezes elas eram aprisionadas, torturadas e até mortas. Então, desde os séculos atrás, a saúde é um tabu, é vista como um tabu. Inclusive, o Brasil não está longe dessa questão. No final do século passado, o Brasil teve um genocídio dentro do hospício de Barbacena, onde nós matamos lá 60 mil pessoas com transtornos mentais, né? Então, o que nós estamos dizendo é assim, o cenário de hoje mudou da época? Mudou muito. Hoje nós olhamos para as questões da saúde mental com muito mais atenção e zelo. Mas há muito que precisa ser mudado ainda, né? As pessoas elas ainda sentem vergonha de dizer que tem um transtorno mental, medo de falar sobre a saúde mental. Elas evitam prestar atenção nisso porque não quer que ninguém considere elas como loucas ou desajustadas, desequilibradas ou até uma pessoa de pouca fé. Então precisamos que as pessoas foquem nas questões do adoecimento da vida. Todos, em algum momento, enfrentamos algumas dificuldades.
E para a gente terminar, Marco, quais os sinais que as pessoas precisam estar atentas em relação a possíveis problemas da saúde mental e emocional? É preciso que as pessoas fiquem atentas a qualquer coisa que mude na vida delas e que elas não estejam conseguindo lidar com essa mudança. É importante que elas percebam os seus pensamentos, o que esses pensamentos estão falando sobre elas e sobre o mundo e sobre as coisas. Então fique atento à sua autoestima, fique atento à sua autoconfiança. Por exemplo, você pode se perguntar: gosto de mim? Estou satisfeito com o meu corpo? Estou satisfeito com as minhas decisões? Sinto que sou competente? Acho que essas questões fazem a pessoa olhar um pouco mais para si. E eu acho que outro ponto importante é que as pessoas estejam abertas também aos feedbacks que os outros dão sobre a gente. Né? Como dissemos, é mais comum as pessoas perceberem alterações de humor em nós do que nós mesmos. Então, rever nossos conceitos de como pedir ajuda como um ato de fraqueza e passar a olhar como um ato de grandeza. Muito obrigada, Marco. Essa foi a entrevista, então, com o psicólogo Marco Parmegiano, que falou com a gente sobre o Janeiro Branco, sobre transtornos e doenças mentais.